Após semanas de árduas negociações, os líderes dos 193 países da ONU adotaram um pacto para o futuro da humanidade. O presidente russo dizia o seguinte: estamos testemunhando o nascimento de uma nova ordem mundial mais justa. Nos últimos dias, a Organização das Nações Unidas aprovou um pacto que promete transformar o futuro de toda a humanidade. Segundo a própria ONU, este acordo, que está sendo chamado por muitos de Pacto para o Futuro, tem como objetivo unir os países de interesses em comum, como a paz mundial, a sustentabilidade e a igualdade entre os povos. Mas será que é apenas isso mesmo? Se os objetivos são tão simples e bons, então por que o presidente da Argentina, Javier Milei, por exemplo, foi totalmente contrário a esse pacto? Seria ele um passo das nações em direção ao novo tempo de esperança, ou é um disfarce para algo muito mais sombrio? No vídeo de hoje eu vou te mostrar o que é esse pacto para o futuro, o que ele promete fazer pela humanidade nos próximos anos e principalmente falar sobre a teoria que afirma que esse acordo já é o preparo para a chegada do anticristo ao mundo. Mas antes de começarmos a mergulhar nesse tema, eu peço para você se inscrever no meu canal. É muito rápido, clique no botão inscrever-se e ative também o sininho da notificação, porque eu quero te ajudar todos os dias a entender a Bíblia de uma maneira simples e fácil, tá ok? Agora sim, vamos lá. O Pacto para o Futuro da ONU foi recentemente anunciado como um acordo global jamais visto antes. Líderes da maioria dos países reunidos na Cúpula do Futuro da Organização das Nações Unidas em Nova York, nos Estados Unidos, assinaram um documento com 56 ações para o futuro do planeta. E entre as medidas previstas no pacto estão: agir de forma ambiciosa, acelerada e justa para implementar a Agenda 2030 e atingir os objetivos do desenvolvimento sustentável no mundo, não deixando ninguém para trás. De acordo com o documento, a intenção do pacto é acabar com a fome, a pobreza, proteger inocentes em guerras, buscar por soluções pacíficas para conflitos, livrar o mundo da ameaça das armas nucleares, proteger as tradições dos povos. Além disso, existe uma intenção de transformar tudo em um sistema de governança global, principalmente no que diz respeito às questões climáticas, à justiça social e à economia. E olhando para todos esses pontos, nós podemos imaginar que este pacto seja algo realmente bom para a humanidade. Afinal de contas, milhões de pessoas estão morrendo todos os anos por causa da fome, da miséria, das guerras e das injustiças. E além disso, as mudanças climáticas causadas pela interferência humana estão levando o planeta a passar por sérias catástrofes naturais. Ou seja, esse acordo poderia salvar o mundo todo de uma destruição total. Mas perceba que este pacto também tem como objetivo aumentar o controle global e unificar as nações, as colocando debaixo de um conjunto de regras que podem transformar a forma como nós vivemos para sempre. Isso não te parece familiar? A Bíblia fala sobre um tempo pouco antes da volta de Jesus, em que vai haver um governo mundial liderado por uma figura que trará uma falsa paz, alguém que será capaz de unir as maiores lideranças políticas e religiosas mundiais e exercerá o seu poder sobre elas, as dominando completamente. Essa pessoa será o Anticristo. E há quem diga, irmãos, que este pacto para o futuro da ONU nada mais é do que a preparação do caminho para a chegada deste ser ao mundo. E a partir de agora eu vou te mostrar alguns pontos que podem comprovar essa teoria. Primeiro, a grandiosidade do evento. A assinatura do Pacto para o Futuro é algo tão grandioso que está sendo comparado à formação do Estado de Israel, que aconteceu no ano de 1948 e que a Bíblia já havia dito que ia acontecer. Em Ezequiel capítulo 37, por exemplo, fala sobre a restauração da terra de Israel e isso realmente se cumpriu. A criação do Estado de Israel marcou o início de uma nova era na escatologia, que é o estudo do fim dos tempos. Isso porque a existência de Israel é essencial para o cumprimento de outras profecias sobre os eventos que vão marcar a volta de Cristo e o juízo final, como descritos no livro de Daniel e de Apocalipse. E por que será que o pacto para o futuro poderia ser considerado tão importante quanto a criação do Estado de Israel? Porque segundo as profecias de Daniel capítulo 9, o versículo 27, no final dos tempos, uma aliança com muitos será feita por um período de 7 anos. Sendo este o início da grande tribulação. Alguns estudiosos acreditam que esse pacto da ONU, com seu foco em governança global e paz,
pode ser sim uma preparação para essa aliança final. Segundo, a proposta de um governo global. Durante a conferência que resultou no Pacto para o Futuro, uma das principais propostas feitas pelos congressistas norte-americanos foi a transferência de poderes para a ONU, com a criação de um sistema de governança global mais centralizado. E isso inclui o fortalecimento da autoridade da ONU sobre as questões de segurança internacional, justiça global e direitos humanos. E embora esses objetivos sejam apresentados como uma maneira de promover a paz e a segurança mundial, existem muitas preocupações sobre o controle excessivo de uma única entidade global. No contexto da Bíblia, muitos enxergam isso como uma preparação para o domínio do anticristo, como nós podemos ver em Apocalipse capítulo 13, onde uma figura centralizada de poder governará sobre todas as nações. Por isso, essa governança global proposta pela ONU, em vez de trazer paz de verdade, pode ser uma introdução para um tempo terrível de angústia como nós jamais vimos em toda a humanidade, conforme disse Jesus. Terceiro, a subordinação das nações à ONU. O Pacto para o Futuro coloca as nações em uma posição de subordinação à ONU, o que levanta preocupações sobre a centralização de poder. Vários países identificados como rebeldes pela mídia mundial se opuseram ao pacto, trazendo à tona questões sobre o verdadeiro objetivo dessa aliança. Bielorrússia, Coreia do Norte, Irã, Nicarágua, Rússia e Síria apresentaram propostas ao documento original exigindo que a ONU não tivesse nenhum tipo de poder sobre as decisões que envolvem a soberania dos países. Além disso, o presidente da Argentina, Javier Milei, fez um discurso muito forte contra esse pacto, defendendo a liberdade que cada nação deve ter em relação às suas leis. E no contexto da Bíblia, o domínio global sob uma única liderança marca o reinado do anticristo. E essa resistência de alguns países pode ser vista como uma separação entre nações que vão adotar a política da nova ordem mundial e aquelas que vão resistir, criando um conflito que pode gerar eventos catastróficos, conforme as profecias do livro de Daniel e de Apocalipse. Inclusive, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, tem buscado cada vez mais fazer uma aliança com o Irã para resistir ao domínio das grandes nações, principalmente os Estados Unidos. E ele chegou a dizer que não tem como evitar que uma nova ordem mundial aconteça no mundo. No entanto, ele também quer criar essa nova ordem mundial. Quarto, a manipulação da justiça internacional. Outra questão preocupante desse pacto é o poder concedido à ONU para definir o que é considerado genocídio, crimes de guerra e outras questões de justiça internacional. Isso poderia permitir uma manipulação da justiça global, onde decisões importantes seriam tomadas por uma única liderança, o que lembra as advertências da Bíblia sobre o domínio do anticristo. Em Daniel capítulo 7, nós lemos sobre um chifre pequeno que se levantará para governar e modificar leis, um cenário que pode ser visto como uma manipulação das regras de justiça, trazendo opressão em nome da paz. Quinto, o medo como arma. O medo é uma poderosa ferramenta de domínio. Ao enfrentar crises globais como as mudanças climáticas, pandemias e a instabilidade econômica, muitos buscarão uma liderança forte que ofereça soluções rápidas e eficazes. E o Pacto do Futuro da ONU promete exatamente isso. Ele usa o medo do futuro para trazer esperança e pode sim fazer com que as populações aceitem um governo global em troca da sua sobrevivência. E não é só isso, irmãos. O anticristo poderia muito bem se aproveitar desse momento de incertezas para impor as suas condições para cuidar do mundo. Em Apocalipse 13, o versículo 16 e 17, nós lemos sobre a marca da besta, um sinal de lealdade que será imposto a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos. Todos serão obrigados a seguir as novas regras ou serão simplesmente excluídos da sociedade e perseguidos. E será que nós estamos caminhando para esse cenário? Fica aí a reflexão. Sexto, o início dos 7 anos de tribulação. Outro ponto importante a se considerar é a data em que o Pacto para o Futuro foi aprovado, no final do mês de setembro, que é próxima à Festa das Trombetas, celebrada em 2 de outubro. Esta festa marca o início de um novo ano no calendário judaico e está fortemente ligada ao conceito de julgamento e arrependimento. Ela também é vista por muitos como um sinal profético de eventos relacionados ao final dos tempos.
A ligação entre a aprovação do pacto e a festa das trombetas pode ser visto também como um possível sinal de que nós estamos nos aproximando dos 7 anos de tribulação mencionados em Daniel capítulo 9, o versículo 27. A profecia de Daniel fala sobre uma aliança de 7 anos que vai ser quebrada exatamente na metade, marcando o início do abominável da desolação. Esse pacto global da ONU poderia ser o início desse período, com os próximos 3 anos e meio revelando se de fato estamos no caminho para o cumprimento dessa profecia. Mas a única maneira de saber com certeza se esse pacto realmente faz parte das profecias da Bíblia será observar os próximos 3 anos e meio, conforme descrito nas profecias de Daniel. E se ao final desse período o anticristo aparecer, isso confirmará que este pacto é de fato o início da tribulação. E nesse meio tempo, nós cristãos somos chamados a permanecer atentos aos sinais e a confiar nas promessas de Deus. Fora isso, não há nada mais que se possa fazer. Então, irmãos, nós precisamos estar firmes na fé, buscar discernimento através do Espírito Santo e, acima de tudo, confiar no Senhor Jesus Cristo, que prometeu estar conosco até o fim dos tempos. Amém? A Bíblia mostra que os últimos dias aqui na Terra seriam muito difíceis, mas a promessa é que Jesus um dia voltará e com ele trará um novo tempo de paz, justiça e restauração. E assim como as promessas de Deus nunca falharam ao longo da história, essa também não falhará. Cristo retornará para estabelecer o seu reino, onde não haverá mais dor, lágrimas ou morte. Ele disse que aqueles que confiam nele não precisam ter medo, afinal, ele já venceu o mundo e a vitória dele também é nossa. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior. Se você gostou dessa mensagem, clique em gostei, compartilhe com seus amigos e familiares. E eu vou deixar aqui agora para você 2 vídeos para você assistir. Clique neles agora para você ser muito edificado, tá bom? Que Deus te abençoe poderosamente. Um grande abraço.